Bem-vindos ao VMSP Cast. Meu nome é Juliane Machado, diretora criativa da VMSP Studio, e é um prazer imenso ter vocês aqui para a gente falar de design e experiência. Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Vocês já acompanharam o vídeo anterior? Primeiro episódio, 2024? Curtiram? Espero que vocês gostem desse também. Afinal de contas, a gente vai entrar num momento muito importante para design, falando como projetar para varejo e entretenimento. Olha, acho que é desafiador, só que não, porque afinal de contas eu tô aqui para dar suporte para vocês, ensinar algumas ferramentas e explicar o que está acontecendo no mundo. Eu vou trazer um pouquinho agora, são 3 vídeos, 3 episódios separados, mas para deixar bem didático e ficar facinho para vocês entenderem quais são esses próximos passos para poder projetar nele, tá? Então, de novo, papel e caneta, anotar todos esses insights. Gostaria muito que vocês comentassem nos vídeos também o que vocês estão achando, se faz sentido para vocês, se acompanham o raciocínio. Então, bora lá começar? Dá seu like aqui no canal. Obrigada. E começando, é impossível falar de varejo de entretenimento, falar de, principalmente eu como designer, né? Não contar para vocês sobre a viagem que eu fiz ano passado, tá? Ano passado aconteceu a feira mais importante para nós designers de varejo, né? Que é a Euroshop em Düsseldorf. Essa feira acontece a cada 3 anos, 4 anos, depende aí dos anos que ela acaba batendo, tá? Mas ali em torno de a cada 3 anos. E ela vai ditar as tendências para os próximos anos. Então, ali até 2026, a gente precisa entender o que esses fornecedores trouxeram, se eles fazem sentido para a nossa marca e o que eles apontam como um olhar, tanto para trabalhar no presente quanto para o futuro. Para quem não sabe, né, sobre, como eu disse, a Euroshop, ela é a maior feira de design de varejo do mundo. É extremamente importante a gente entender como perceber essas tendências e adaptar para o nosso país. Porque um dos questionamentos que todo mundo faz é: Ju, Euroshop é muito legal, a gente vê muita inovação, muitos novos fornecedores, mas eles não entregam para o Brasil. Mas nós temos fornecedores extremamente competentes no Brasil, onde a gente consegue pegar essa tendência e desenvolver através dos nossos materiais e respeitando quem são os nossos consumidores, tá? Isso é extremamente importante para quem viu o último vídeo, perceber um pouco sobre público-alvo, tá? Então, continuando falando da Euroshop, é claro que muita coisa aconteceu por lá. Eu me emociono todas as vezes, todos os anos que eu vou para lá, justamente porque o mundo inteiro tá lá, não só de fornecedores, mas também de criativos. É muito legal estar andando pelos corredores, né? E através dos crachás você encontra criativos de Gucci, de Dior, de outros estúdios incríveis de arquitetura comercial, de design de interiores, assim como as pessoas de tecnologia e também de inovação. Inovação, quando a gente fala, para quem não sabe, tem uma parte super importante do evento que onde tem os talks e eles contam todos esses cases de mercado que eles desenvolveram, que eles estão atendendo, seja ele de tecnologia aplicado no varejo de moda, de beleza, de supermercado. Então, é realmente muito importante a nossa ida. Então, nós já vamos há alguns anos para a Euroshop e sempre, óbvio, trazendo para vocês essas novidades. E aqui um pouquinho desse vídeo mostrando um pouco mais desses setores e como que isso tudo abrange para lá. Para quem quiser saber mais sobre esse vídeo, esse é um vídeo institucional da própria Euroshop. Ele está disponível no YouTube. E se vocês quiserem saber mais, comenta aqui que vai ser um prazer compartilhar com vocês. Fechou, pessoal? Então, continuando sobre logo depois da Euroshop, a gente fez um roteiro entre Londres, Paris e Nova York para saber o que estava acontecendo. Esse ano eu fiz a NRF, mas esse outro episódio, depois a gente vai falar sobre isso. Aliás, durante o ano inteiro a gente vai puxar um pouco sobre isso, até a minha participação nesse evento, como é que foi, quais são as estratégias, mas aí eu vou falar
só de Nova York, mas esse roteiro foi um roteiro do ano passado, mas super on, né? De novidades e do que eu encontrei e do que realmente está fazendo diferença quando a gente fala desse varejo de entretenimento. Eu vou relacionar esses fornecedores da Euroshop com essas materialidades com as lojas que eu fui encontrando durante esse roteiro. E os mais importantes desse roteiro de inovação, né, do ano passado, eu encontrei o Battersea Power Station em Londres, eu encontrei a Samaritaine, né, em Paris, e também o Industry City em Nova York. Então, são 3 pontos que estão fazendo a diferença e eu vou contar um pouquinho desses espaços para vocês. Aqui, né, para falar sobre varejo entretenimento, o que a gente não pode esquecer? Quando eu falo de varejo de entretenimento, e no episódio passado a gente comentou, né, quais são os sentimentos que os consumidores estão tendo e quais são as estratégias que a gente precisa ter logo pós esses sentimentos. Então, eu vou retomar um pouquinho aqui e vou dar os 3 pontos importantes que a gente vai seguir em 3 episódios diferentes. Então, lembrando, são 3 episódios separados. Varejo, entretenimento, a gente precisa pensar e sentir e entender que se ele é sensorial, ele é sinestésico. Então, eu preciso ter uma imersão múltipla sensorial dentro desse espaço, ok? Então, já guarda isso ali na caixinha, fechou? Número 2. Episódio passado, a gente falou sobre policrise, falamos sobre planeta e falamos sobre saúde mental. E se eu tô falando de policrise, eu tô buscando por aconchego, né? Se eu tô falando de planeta, as pessoas estão tendo mais consciência. E quando eu falo de saúde mental, as pessoas buscam mais por bem-estar. Perfeito, você já falou no episódio passado, não precisa repetir. Mas, eu defini isso em 3 macro tendências, de acordo com o roteiro desses 3 países diferentes, com 3 visões diferentes. Então, por isso que são 3 episódios. No episódio número 1, eu tô focando de acordo com a policrise, né, e as pessoas estão buscando aconchego, eu criei uma macro tendência chamada intuição. E é sobre intuição que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então, intuição. Qual que é a chave da intuição, né? Por que eu cheguei nesse termo, né? Intuição, as pessoas buscam, através do sensorial, espaços para se locomover e que sejam mais intuitivos. Onde a ajuda que eu tenha, seja ela de atendimento, né, físico de uma pessoa, ou seja durante uma jornada, o aconchego, onde eu transformo o aconchego na macro tendência do Confstyle. No Confstyle, eu entendo que as curvas e o soft são os caminhos e as chaves para eu desenhar. Então, aqui eu vou mostrar a loja, a materialidade através da Euroshop. Muito fácil, né? Tenho certeza que vocês vão adorar e vai ser muito fácil na hora de vocês projetarem ou quando vocês contratarem o escritório para desenhar, quando não for a VMSP Studio. O escritório que vocês contratarem, vocês já vão poder direcionar de acordo com o teu consumidor. Então, intuição, Confstyle, formatos mais curvos e mais confortáveis. Lembra? Aconchego. E quando a gente fala sobre aconchego, né, lá na Euroshop, eu encontrei muito revestimento que traz isso, tá? Então, os estofados estão acontecendo, inclusive, para os manequins. Para quem acha que eu tenho um manequim e eu posso ficar muitos anos com ele da mesma forma, se enganou. A gente precisa atualizar. Porque um manequim é uma forma... Inclusive, eu tô aqui, com o nosso mini manequim, né, da Expor Manequins, inclusive, fazendo parte aqui do nosso espaço, para mostrar a importância, né? Porque é a forma como a gente vai enxergar a sua marcação dos manequins, o acting. E ele está completamente novo, então ele está mais estofado. Então, assim, quando a gente fala dos bustos, eles estão muito mais confortáveis, seja ele com uma manta,
né, de lã, seja ele com linho, seja ele com elementos e materiais naturais, como o sisal. É muito interessante a gente perceber esses revestimentos, os aveludados, né? E também outros materiais naturais e minerais que eu vou contar depois para vocês. Mas os amadeirados, então, pensem nesse ponto. Os manequins precisam ter uma nova cara e um revestimento é uma forma até interessante de você atualizar o material que você já tinha. Então, se eu tenho um busto comum ali pintado, eu posso fazer um estofado, um revestimento, né, para cobrir o corpo desse busto ou do manequim. Logo depois, eu encontrei esses tecidos em 3D na Euroshop, muito interessantes, que são tecidos reciclados. Isso mesmo, eles são reciclados, eles são resíduos, sejam eles de manta acrílica e de outros substratos de PET, onde tem essa volumetria, por isso que eu denominei como tecido 3D. E não dá um aconchego quando vocês olham, né? Não dá um conforto ali sensorial? É muito legal. E esse fornecedor, ele trabalha com esse tecido, que são essas mantas, onde você consegue imprimir nessas superfícies desses tecidos 3D, que levam para esses elementos também naturais, mas a ideia aqui é pensar em conforto, no soft, lembrado? E falando desse soft, desse curvo, desse conforto, a nova loja da Margiela em Paris me impressionou. Não só pelas curvas, mas também pelas volumetrias. Eles aproveitaram os pilares da loja, né, e trouxeram esse aconchego, seja para o pilar, como para as paredes, assim também com a iluminação. Tá vendo que diferente esse forro, né? É um teto de gesso que tem essas curvas e traz bastante aconchego para o espaço, é extremamente sensorial, é um espaço super monocromático, o que faz com que o produto apareça. Claro que é uma marca de luxo, então a gente tem uma densidade de produto bem menor, mas a gente consegue replicar isso facilmente em qualquer formato, né, de loja, justamente focando nesse conforto, nesse soft e no curvo. Fechou? Gostaram da Margiela? Essa loja é uma flagship de Paris. Não menos importante, uma das lojas aqui é um shopping shop, né, da Jacquemus, também em Paris, onde eles revestiram todo o espaço interno de loja com esses estofados e fazem uma curadoria de produto, lembra que a gente falou? Uma curadoria de produto impecável em uma construção de sugestão de uso, dá para ver ali na Arara, onde poucas peças fazem parte desse espaço extremamente sensorial, mas que conta essa história do aconchego e do conforto através da tapeçaria. Para quem não conhece a Dover Street Market é uma loja muito importante que a gente está sempre visitando em todos os lugares que a gente vai ali no mundo. E em Paris eles abriram agora a loja de perfume deles. Então a gente está muito habituado a essa multimarca com moda, mas eles resolveram abrir, né, até pelo histórico, né, da França, de Paris, de perfumaria. Eles criaram essa loja que ficou fantástica. E quando a gente fala também dessas curvas e das texturas, é muito impressionante, porque os equipamentos que fazem exposição dos produtos são todos curvos, como se fossem esses pilares que eles fazem cobertos tanto de tapeçaria quanto de tecidos reciclados, né? E tricôs e também revestimentos minerais. O que eu adoro aqui dentro desse processo e que me traz muito conforto é que é tudo feito à mão, né? Então, essa manualidade com essas texturas minerais trazem bastante aconchego junto com as curvas. Então, fica a dica quando vocês forem fazer aí displays e novos mobiliários ou até dentro do formato, para quem trabalha com beleza, utilizar esses formatos com texturas manuais e minerais. Fechou? Logo depois, em Paris, a gente encontrou também esse shopping shop da Frank Shop, dentro da Samaritaine.
E ela é muito interessante como eles fizeram esse espaço. Eles abraçam esse shop através dessa tapeçaria, mas também com esses elementos, né, curvos e confortáveis, como esse sofá maravilhoso vintage que eles restofaram, mas que eles criaram esses setores diferentes, também com curadoria de produto e os manequins também revestidos. Essa é uma nova loja também que inaugurou ano passado em Londres, que é a 66 North. É uma loja especializada, né? Eu dei muita risada quando eu vi o storytelling através da vitrina, porque eles falam que eles estão esperando pelo verão, porque eles são uma marca, na verdade, para frio, para gelo. E eles têm uma super tecnologia na estrutura de loja, mas automaticamente eles trazem esse conforto e esse aconchego com a tapeçaria, os estofados e esses volumes curvos durante essa jornada, seja em puff, área de provador. Muito interessante também. Falando de curvas, a gente já está com o novo projeto da Zara no Brasil, seja ele no Shopping Center Norte ou no Higienópolis, mas eu mostro aqui para vocês que esse curvo acompanha com essa iluminação, né? E também as texturas. É uma grande volumetria de produto, né? A gente é apaixonado pelo visual merchandising da Zara, também por clusters e setorização. E a gente encontrou uma área nova de lingerie, assim como de praia também, dentro desse espaço. Vale muito a pena. Aliás, vocês já foram na Zara no Shopping Center Norte? Eu fiquei muito impressionada com a metragem dela. E as cortinas têm um efeito muito importante, aliás, que é maxi tendência para esse ano, quando a gente fala de cenografia de vitrina. Assim como os volumes das plantas e a madeira. Traz bastante conforto sensorial. Vocês gostam? Aqui um pouco mais sobre o masculino. É muito importante quando a gente fala de elementos curvos, entender que eles fazem parte da estrutura dessa loja, né? Mas que os equipamentos muitas vezes trazem elementos mais gráficos também. Então é uma brincadeira bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Fiquem acompanhando aí um pouquinho do que já vai acontecer para o segundo episódio, que a gente vai falar sobre energia. Mas de intuição. Qual é a intuição de vocês? O que vocês perceberam desses cases que vão ser importantes para projetar aí agora para esse ano? Comenta aqui embaixo. Aguardo vocês. Até mais.